Olá a todos, bem-vindos a esta nossa primeira KI Talks. Eu sou a Rita Marques, sou consultora na Quase Infalível e o nosso primeiro convidado é o Rui Ribeiro. O Rui Ribeiro é doutorado em Gestão Empresarial, Programas de Transformação Digital pela Columbia Business School e Imperial College Business School. É diretor-geral da IP Telecom e diretor executivo da LIS, Lusófona Information System School. Tem mais de 20 anos de experiência profissional em gestão empresarial e de sistemas de informação, docência universitária e investigação na área da transformação digital. E com base nessa experiência, o Rui no ano passado publicou o livro Transformação Digital, os desafios, o pensar e o fazer, em coautoria com o Paulo Veiga. Obrigada, Rui, pela disponibilidade em estarmos aqui este bocadinho a falarmos sobre este projeto e sobre este tema. Bem-vindo. Obrigado, antes de mais, pelo convite, e cá estarei um bocadinho naquilo que é uma das minhas missões, que é espalhar este conhecimento e esta experiência, que é alguma, e também neste partilhar também aprender muito com o mercado, com as minhas partilhas, com os meus, quase direi, homólogos do ponto de vista de projetos, e de empresas e de alunos, com quem aprendo muito. Bem. Obrigada, Rui. É uma boa missão, é uma ótima missão nos tempos que correm. Então, Rui, nós aqui na Quase Infalível lemos todos o seu livro e gostámos muito da maneira simples como explicou a transformação digital. Aqui na Quase Infalível, nós somos uma empresa especialista em gestão de projetos e qualidade e o nosso trabalho passa muito por desenhar ou redesenhar os processos que ajudem as organizações a trabalhar melhor e por isso este tema da transformação digital, principalmente na perspectiva em que o Rui e o Paulo explicam e que já vamos falar um bocadinho, é algo que também nos interessa muito e que achamos que tinha aqui muito valor. Muitas destas transformações já estavam em curso, não é? Mas foram muito aceleradas com a necessidade da comunicação multicanal a que a Covid-19 nos obrigou já há 3 anos, não é? Isto aconteceu em todo o lado, nos transportes, nos supermercados, no takeaway, basicamente tudo o que nós queremos quase se pede e compra online e depois recebemos em casa e isto eliminou aqui alguns passos que antes eram feitos de outra maneira. Na nossa área de negócio, nós vemos o mundo muito mais dentro para fora até do que fora para dentro. A qualidade tem como objetivo a eficiência, o que por vezes não é facilmente percepcionada pelo cliente final. Só quando corre mal e há problemas é que o cliente se acaba por perceber que o processo interno era mau, apesar de ter ali aquela camada que não deixava à primeira vista ver isso. Agora, nós consideramos que o contacto de entrada nos clientes é muito mais rápido, só que muitos dos processos internos ainda não foram alvo desta transformação digital também, e era sobre este lado que nós gostávamos de ouvir a sua opinião. Então, a minha primeira questão era, como é que vê, neste sentido, que nós estamos aqui a falar, como é que vê a evolução dos processos internos das organizações e que transformações é que espera das organizações para serem mais eficientes e responderem aos clientes? Muito bem. Bem, antes de mais, enquadrar um bocadinho aquilo que é o livro e o que é que está na gênese do livro, para depois ir à resposta à pergunta direta. O objetivo, um dos objetivos que, em conjunto com o Paulo, definimos para o livro era garantir que conseguíamos escrever um livro em linguagem comum para gestor, que no limite não dominasse tecnologia nem estas áreas, ok? E, portanto, foi essa a missão, um livro relativamente simples, e explicar o que é isto de transformação digital em blocos, e naquilo que é a missão de um gestor, das angústias do gestor, e depois como partir para a execução. A razão pela qual o subtítulo, para além do transformação digital, é o pensar, aliás, os desafios, o pensar e o fazer. E foi essa a estrutura que montámos. E isto leva, de facto, à resposta à pergunta colocada, não é? Que é o que é que as empresas precisam, o que é que as empresas, como é que as empresas estão a ver este tema. E, obviamente, o tema principal de transformação digital é, de facto, transformar processos de negócio. Ou seja, transformação digital não é tecnologia. A tecnologia é apenas um suporte de tudo isto. Não é? E o desafio é quem está, mesmo na gestão de processos, mesmo na gestão da qualidade, daquilo que é a busca das eficiências, a procurar entender o que é que está a passar no mundo
tecnológico, obviamente, do ponto de vista de evolução tecnológica, como é que eu adapto a esta nova realidade. E é uma angústia para o gestor sempre ter aquele papel que é eu ainda agora acabei de fazer uma coisa, já estou a mudar novamente. E este é um desafio que é uma nova forma de pensar naquilo que é a gestão de empresas. E é típico, e era típico, no limite, no século passado, e ainda, para não dizer hoje, mas nos tempos mais recentes, eu ouvi várias vezes alguns líderes de organizações que eu acabei de investir, agora deixa-me rentabilizar aquilo que foi o meu investimento. Ou seja, só que o tempo e a velocidade que o mundo hoje tem não se coaduna com este para-arranca. E, portanto, é uma dinâmica difícil, lá está, angústias, de como é que montamos uma máquina em que está em constante andamento, não é? Uma espécie de linha de montagem em que ainda eu acabei agora de montar a minha linha de montagem, já estou a montar outra, enquanto a outra já está lá à frente, não é? E tem que andar sempre a saltar de evolução em si. E falou em eficiência, mas existem duas variáveis, uma variável adicional à eficiência, que é a eficácia, e depois a efetividade, que é a consequência, que é as coisas de facto acontecerem. E, portanto, de facto, a preocupação de empresas, no limite como a quase infalível, que tem um foco muito no processo de eficiência contínua, que são pequenas alterações. A realidade é que há uma grande diferença também entre aquilo que é a alteração / a mudança, o change, vou-lhe chamar assim, e aquilo que é a transformação em si. Ou seja, o change é de facto trabalhar na eficiência incremental, vou-lhe chamar assim, sem mudar em si o tema. A realidade é que começamos a viver paradigmas em que eu tenho que estar constantemente em transformação e em recomeços contínuos da minha organização, do meu modelo de negócio. Eu tenho que estar constantemente a fazer. E, portanto, naturalmente isto são exercícios difíceis, de equilíbrios, não é? Mas que a própria organização e a própria forma como, quase direi, os organigramas das empresas estão estruturados ou devem começar a ser estruturados, têm de ser de forma diferente. Está bem? E, portanto, este é, como primeira resposta a esta pergunta, é de facto pensarmos que já não nos basta apenas e só mudarmos, temos que estar constantemente a transformar-nos. Ou seja, acaba por ser muito mais, pelo menos numa primeira instância, uma mudança de mentalidade para depois vir toda a parte da transformação dos processos e das automatizações. Considera que é esta um bocadinho a ordem para fazer as coisas? As coisas só acontecem se as lideranças o quiserem. E ainda hoje, esta manhã estava a escrever, e eu gosto de escrever muito sobre estas coisas, aquilo que é a liderança e a mudança e a delegação, e perceber que as organizações já não estão e não podem estar dependentes de tomadas de decisão de um único líder, e os líderes saberem delegar, que é um tema muito difícil, e acreditar nas pessoas, não é? Sim. E, portanto, quando eu há pouco estava a falar que os organigramas, e reparem, o tradicional organigrama de uma empresa, o organograma de uma empresa é um tipo militar, não é? Isto é, que tem as origens militares do ponto de vista de um ponto de decisão, para aquilo que são modelos distribuídos
dessas tomadas de decisão e de alinhamentos contínuos dessas estratégias em si. E há muitas empresas que se perdem neste tema e não crescem precisamente porque não sabem delegar, nem sabem alinhar, nem sabem definir estratégias. E, mais uma vez, garantir que as lideranças mudam estes mindsets de eu é que sou, havia aquele famoso sketch do Gato Fedorento, não é? Que é eu é que sou o presidente da junta, não é? Esta lógica e assumir os erros de uma organização. Isso é importante para fazer com que a organização cresça, porque inclusivamente aprende, ou cresce com os erros ao longo de um percurso. E naturalmente, com os processos. Ou seja, eu a seguir, eu preciso ter o líder para ter esta mentalidade, para ter a mentalidade de transformar constantemente. E este e como referiu, é essa a ordem natural das coisas para fazermos também. Então, ou seja, como primeiro passo, considera que temos que mudar, se calhar, a mentalidade um bocadinho para aquelas filosofias mais agile, se calhar, mais de falhar rápido e de estar aberto à mudança, o tal delegar, não é? De partilhar a responsabilidade, é um bocadinho nesse sentido. Sim, aqui o ponto é garantir que nós temos, repare, mais do que mudar mentalidades, é criar ferramentas e competências, ok? Eu não posso exigir, no limite, que um gestor que teve toda a sua base de ensino e de técnicas de gestão nos anos 80 e alguns ainda nos anos 70, mude porque sim, ok? Claro. E, portanto, este é um dilema, muitas vezes, hoje em dia, nas organizações, temos uma massa muito alargada de líderes das organizações, cujo chip ainda está naquela base onde aprendeu em si. E, portanto, aplica as regras que aprendeu com aos dias de hoje, não é? Há aquela famosa conferência de imprensa do CEO da unidade de telemóveis da Nokia, quando é vendida para a Microsoft, vou chamar a área mobile, e portanto foi o caso de dois moribundos que se juntam, não é? Mas para todos os efeitos, aquilo que é essa conferência de imprensa em que o CEO dessa unidade de negócios da Nokia chora na conferência de imprensa a dizer nós fizemos tudo certo, mas mesmo assim falhamos. E para ele o tudo certo foi eu fiz aquilo que sempre fiz. E no passado deu certo. A realidade é que o mundo mudou. E esta lógica de perceber que o mundo muda e o desafio é que o mundo está a mudar a uma velocidade brutal. E, inclusivamente, nos próximos 10 a 20 anos, essa velocidade ainda vai ser exponencial. É um bocadinho, nós, e sendo também a Rita das áreas de engenharia, como eu, conhece aquilo que são as curvas exponenciais, não é? E nós achamos que já estamos cá em cima, porque a velocidade é tal para a nossa dimensão, mas a realidade é que se nós analisarmos aquilo que são portanto, as escalas longas, não é? Nós na realidade ainda estamos cá em baixo, na curva exponencial, e já sentimos uma velocidade avassaladora. E os próximos 10, 20 anos vão ser ainda mais. Porquê? Porque vamos ter... há dias, a 30 de Abril, saiu os Jobs of the Future do Fórum Económico Mundial, em que é claro aquilo que vai acontecer, mais uma vez. E se nós estudarmos, e eu como tenho o privilégio de estar também nas áreas científicas de investigação e desenvolvimento, acabo por perceber e obviamente ter acesso à informação daquilo que são investigações, daquilo que vai ser daqui a 5 ou 10 anos. Portanto, dá para perceber claramente o que aí vem. E esta é que é
um desafio que é, eu não tenho tempo de requalificar pessoas para elas estarem preparadas para a frente. Eu dou sempre o exemplo. A primeira Revolução Industrial foram mais de 100 anos. Permitiu que as novas gerações entrassem na escola, fizessem todo o seu ciclo, etc., para aprender aquilo que eram as novas tecnologias na altura, mas foram 100 anos e as outras, e eu vou chamar os mais velhos, saíam tranquilamente. E mesmo assim houve questões sociais. A realidade é que nós estamos a sentir, nestes últimos anos, e daqui para a frente ainda mais, conflitos sociais, precisamente porque é inevitável que haja mudança de profissões, e não quer dizer que hajam menos profissões. Claro. Há uma mudança muito rápida de necessidades de profissões, ou de empregos, ou de funções, mas não há esta velocidade. Isto vai criar de facto, uma tensão, não só dentro das empresas, mas como também do ponto de vista de panoramas gerais, sociais, para não ir mais longe em termos de países, mas essa é uma realidade. Sim. E acha que nós, por acaso, isso temos também muito sentido no nosso trabalho, porque um dos nossos trabalhos é realizar auditorias e nós temos sentido muito essa mudança e estamos a trabalhar nesse sentido, porque acreditamos que, por exemplo, daqui a 10 anos as auditorias não vão ser nada feitas como são hoje em dia. Pronto, e o que é que acha? Ou seja, há áreas que se calhar vão mudar um bocadinho mais rápido e áreas em que os tais empregos, não é, vão mudar um bocadinho mais rápido do que outras. Quais é que acha que vão ser assim as áreas que se calhar vão ficar um bocadinho mais estáveis? Não sei se é a palavra correta, não é? Mas aquelas que se calhar vão demorar um bocadinho mais a mudar, e quais são as áreas em que acha que este crescimento vai ser então mesmo exponencial e que daqui a 10 anos... Não há nenhuma área estável. Ponto. Sim. Não há... reparem, há 5 anos atrás fartávamos de ouvir os informáticos, os programadores vão ter sempre trabalho. Certo. Há dias, não é? Se estiverem atentos, sai o famoso ChatGPT, ou a tecnologia que está na base do ChatGPT, que está a ser integrada em ferramentas de desenvolvimento e que, portanto, programa automaticamente. Ok? Portanto, isto para dizer que não há nada estável. Obviamente, e mais uma vez, dentro daquilo que foi o relatório, que depois até posso partilhar, que saiu a 30 de Abril, portanto, é muito, muito recente, ainda ontem estava a analisar e mandei até para a rede de ex-alunos da LIS e atuais alunos, que é preciso, obviamente são as áreas de crescimento até 2030, obviamente, inteligência artificial, transformação digital, marketing digital. Genericamente é tudo aquilo que é digital, é aquilo que vai crescer, porque lá está, são as necessidades. Sim. Mas depois há aqui um outro fator, que eu até posso, pôr os meus filhos a aprender isso, não é? Em si, mas depois há aquele tempo de experiência para a coisa ser madura o suficiente e, portanto, ok, eu vou para aquela área, mas depois ter resultados, porque já tenho experiência, porque já errei várias vezes, etc. Mais uma vez, os tempos são tão curtos que vamos errar muitas vezes e a maturidade ainda não está lá. E é isto. Do ponto de vista de auditorias, o que é que eu acho de auditorias e não só isto em si? Aquilo que nós vamos... Sim, aquilo que nós vamos assistir e que volta um bocadinho à questão das lideranças, é que nós vamos passar a ter plataformas digitais inteligentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que naquilo que são tarefas das organizações, há partes das organizações em que são as máquinas que dinamicamente tomam decisões. Okay. Ou seja, as minhas equipas passam não só a ser mistas, humanos e máquinas, e de facto esta fusão vai acontecer. E as máquinas
não podem estar à espera do gestor, o tal presidente da junta, vou-lhe chamar assim, para tomar a decisão. Não. As máquinas vão tomar decisões, vão lançar um produto, vão lançar a campanha de marketing e comunicação. E, portanto, a mesma coisa, agora indo ao vosso caso, ao tema das auditorias, o processo de auditoria cada vez mais vai ser vocês não só terem as vossas ferramentas atuais, mas como também terem plataformas que é quase plug and play, chegarem ao cliente, é como que ligar a ficha, vai aos sistemas, vai ver existem ou não, em vez de vocês estarem a pedir. E no limite faz automaticamente, está feito, está feito, está feito, está aqui evidência, está ok, não está, está compliance ou não. Ou seja, no limite, este tipo de atuações vão começar a existir, tal como já existem, por exemplo, naquilo que são, até nas áreas de informática, softwares de automação, de testes de intrusão, de cibersegurança, de testes de qualidade de software. E, portanto, cada vez mais este tipo de plataformas inteligentes, dinâmicos e que vão aprendendo e onde os humanos, no limite, dão à chave e ficam à espera do relatório e, no limite, analisam só um bocadinho para complementar alguma criatividade. Ou seja, esta inteligência humana vai ser também complementada cada vez mais e certamente, em algumas situações, ultrapassada pela inteligência artificial. Isso é um facto, ok? Isto pode nos levar a outros caminhos, né? A questões como víamos, de ficção científica, etc. Que está, nestes últimos dias, saíram aí mais alguns temas de regulação, do tipo da Google que saiu porque se assustou e coisas do género, né? Este tipo de situações. É um facto. Mas eu direi que é inevitável e, como costumo dizer, isto é uma onda e nós, tal como temos que escolher saber surfar na onda ou irmos para o mar e pormos as mãos para tentar bloquear a onda. E isso não acontece, a onda passa-nos por cima em si. Portanto, temos que saber surfar a onda, gozar a onda, ultrapassar a onda, porque a seguir vem outra onda. Ok? Certo. E para também quem nos ouve, não. Porque acho que às vezes há um bocadinho aquela ideia que a transformação digital é só, lá está, para os programadores e para quem trabalha nestas áreas de engenharia e de informática, e que não é, não é? A transformação digital está a chegar a todas as áreas. Por exemplo, uma área que eu sei que é uma área que o Rui também gosta e que eu também gosto, que é a área da formação e da educação. Por exemplo, para termos aqui um outro exemplo, não é? Para não parecer que é só. Como é que acha, por exemplo, que esta área se vai transformar? Já vimos nos últimos anos, principalmente com a Covid, não é? Houve um bocadinho uma democratização da educação com os cursos online muito acessíveis. Como é que acha, por exemplo, que nesta área podemos, não só como é que vai evoluir do ponto de vista de visão, mas como é que podemos acompanhar, não é? Porque sabemos que muitas vezes as faculdades também ainda não estão a acompanhar esta evolução, não só as faculdades, mas pronto, assim, se calhar que é a realidade que nós temos mais proximidade. Como é que acha que isto pode impactar, por exemplo, esta área que não está relacionada, não é, aparentemente com a tecnologia e com a informática? Sim, reparem, tudo aquilo que nós tocamos tem um quê digital já hoje. Terá muito mais no futuro. Não é? Eu costumo dar o meu exemplo, não é? Eu hoje já falo lá em casa e já apago luzes, e acendo luzes e vejo câmaras em si, até a minha máquina de lavar roupa. Eu sei o que é que ela anda a fazer no meu telemóvel. Não é? A educação, já agora, parênteses, transformação, eu volto a referir, transformação digital são processos. Processos. É um misto de três coisas, que é a base daquilo que é os sistemas de informação, que hoje vamos chamar de uma forma mais fácil, conceito de transformação digital. Pessoas,
processos e a tecnologia. Sendo que a tecnologia é o último aqui a entrar no tema, está bem? Na área da educação, há aqui alguns temas. E que vou-lhe chamar, podíamos estar aqui horas ou dias só a falar deste tema. Okay? Exemplo, começando na juventude, eu hoje sou apologista que as crianças naturalmente devem contactar, e é inevitável que contactem com a tecnologia, nem que seja em casa, quase direi, mas as crianças, para ir até ao primeiro ciclo, aos 10, têm que brincar, têm que sentir inclusivamente a terra, ok? E têm que saber o mundo. E têm que saber que os ovos não vêm do supermercado, nem o leite vem do pacote. Okay? Tem que saber cair, ferir-se, ferir os joelhos, partir a cabeça, subir às árvores. Ponto. E esta para mim é uma base, e saber que em paralelo existem estas novas tecnologias para facilitar algumas coisas. Okay? Certo. Na minha opinião, mais uma vez, isto são opiniões e cada um tem as suas. Claro. O ensino secundário e ciclo segundo e terceiro ciclo e afins tem que dar bases para aquilo que é fundamental, que é análise crítica. Okay? Ou seja, pôr o tico e o teco das crianças a falarem entre si e a terem uma análise crítica sobre aquilo que está a aparecer à sua frente e, portanto, criticar. Sim. Naturalmente, a tecnologia, mais uma vez, aqui ajuda no facilitar em si, mas é preciso, e essa é a parte difícil, que é perceber qual é que é a fronteira. Em particular, estas novas maturidades da inteligência artificial, que não são coisas novas, mas estão numa maturidade distinta. Não é? Em 96 ou 97, eu próprio ainda estava a terminar a minha licenciatura no técnico e fiz um projeto em redes neuronais, não é? Portanto, de inteligência artificial, que é hoje aquilo que tem muito na origem daquilo que é o deep learning hoje, que está num grau de maturidade muito usável pelo consumidor final. E, portanto, aquilo que é a diferença entre eu ter o Google, que me dá um conjunto de opções, e eu tenho que pensar qual é que é a mais adaptada, e ter um chat GPT ou similares em que diz, é isto que tu precisas, vá-se lá saber com que intenções, não é? Certo. A criança, tem que ter análise crítica para perceber, eu estou a levar aqui com uma fake news ou não, em si. E, portanto, este é um período em que tem que ser treinado o conceito da análise crítica. Okay? Nas licenciaturas, aquilo que notamos nas universidades é, de facto, esta maturidade para o online nas licenciaturas não funcionou, ou não funciona. Mais uma vez, a tal maturidade de quem vem do ensino normal e que entra nas faculdades, nas universidades, o presencial continua a ser importante. Pode ser um ambiente misto, é um facto, mas ainda não estamos neste estágio de maturidade, a tal lógica que é colocar as pessoas a pensar. O presencial tem um impacto interessante. Como é óbvio, estou a dar o generalista, claro. Há exceções em si. A partir daí, vou chamar, a partir quase direi, da licenciatura, é onde as pessoas se começam a diferenciar ainda mais, não é? Isto é, há uns que de facto têm maiores capacidades do que outros, numas coisas ou noutras, não interessa, e portanto aí já tem mais ferramentas
para que soluções totalmente online, soluções de desafios, né, sejam mais acrescidas. Repare que modelos como estes que eu falei do ponto de vista do ensino secundário e em si, que falei, de desafios, que é a tal lógica da análise crítica. Existem hoje alguns modelos interessantes, né, como a Brave Academy, que na realidade tem muito da tecnologia, mas acima de tudo tem aquilo que é a tal lógica da análise crítica, ou seja, este misto tem, mas acima de tudo é a tal lógica da análise crítica que depois pode perdurar e que estes novos modelos, sendo alicerçados, pode permitir também às universidades elas próprias também se adaptarem em si. E obviamente nós temos uma classe de professores universitários, mais uma vez, que sofre o mesmo que eu há pouco referi em relação aos líderes, não é? Que é, eu tenho, agora o eu em termos abstratos, não é? Eu, professor universitário, tenho metodologias de ensino e de gestão dos anos 70, 80 e estou no século XXI. E, portanto, no limite eu já não tenho alunos em que eu debite matéria e engolem. Eu tenho alunos que, no limite, sabem mais porque carregam num botão e estão ali na discussão. Não é? E, portanto, isto às vezes já não é aquela lógica do senhor professor sabedor, mas é o senhor professor que partilha. E este também uma das dificuldades existentes. Rui, e como é, ou seja, aqui, lá está, em qualquer área, o Rui já há bocado referiu esta dificuldade de termos os gestores ou os professores, independentemente da área que estamos a falar, que, pronto, aprenderam a fazer as coisas de uma maneira e que agora se veem com uma nova realidade, e lá está, e há esta dificuldade, não é? O mundo já não funciona da maneira como aprenderam. Como é que nós conseguimos resolver isto, não é? De certa maneira, para potenciar a transformação digital? Como é que o Rui acha que, sabendo que não podemos mudar as pessoas do dia para a noite, não é? Qual é que é a sua visão de como é que podemos fazer que a transformação digital aconteça? É o desafio de qualquer empresa. As universidades são como se fosse uma empresa. Não é? Exato, claro. Ou seja, ou um negócio qualquer, uma organização não governamental, etc. Eu tenho que saber, e antes de mais, definir uma estratégia clara para aquilo que é, onde é que eu, enquanto organização, quero estar, desculpa, daqui a uns tempos, ou quero me posicionar. Mais uma vez, até porque a concorrência passou a ser mundial e já não é, Universidade XPTO em Portugal, já não, o meu concorrente já não é apenas e só aquele que está do outro lado da rua, é claramente em si, até por vários modelos digitais que existem. E, portanto, como é que eu, a organização, mudo? Tenho que ter claramente uma estratégia digital, pelo menos para 4, 5 anos. 2, o que é que eu preciso de ter em termos de competências? O que é que eu preciso transformar nas minhas pessoas que cá tenho hoje e o que é que eu preciso de reforçar em novas, vou chamar de tecnologias, ou novas competências, para ir ao encontro disso. Não é nada de novo em termos de conceitos, mas é de novo porque eu tenho que fazer isto tudo muito rápido. Okay? E há uns tempos escrevi um artigo que era muito simples, né? Que é um bocadinho como e o título, salvo erro, era "Vai ser tão bom, não foi?" Porque é um bocadinho esta lógica, né? Que se eu não me preparo, se eu não planeio, quando eu olhar e quiser fazer, já foi. Certo. Ok? E há uma coisa que é típica, né? Que é mais fácil fazermos manutenção corretiva
porque é visível, do que aquilo que é a manutenção preventiva. E vocês até estão Sim, nas áreas de qualidade, acho que percebem isso mesmo, que mesmo. quase direi, em termos de até políticos, né? Eu tapar o buraco dá mais votos do que fazer a manutenção da estrada para não aparecer o buraco, que ninguém Certo, vê. certo. E nós, pronto, temos estado aqui, a nossa conversa tem estado muito naquela parte da tríade, não é? Da tecnologia, pessoas e processos, que é muito importante e Uhum. às vezes quase que só vemos a parte da tecnologia, mas esquecemos realmente destes outros dois pontos da tríade que são muito importantes, que são as pessoas e os processos. Nós temos estado a falar mais da tecnologia e das pessoas, e falando agora dos processos, como é que o Rui acha que, ou seja, quais são os próximos passos para mudar os processos? Como é que nós fazemos esta alteração dos processos que tem que ser significativa, não é? Porque não pode ser só cosmético, tem que ser mesmo uma mudança que permita Sim, fazer este acompanhamento rápido, não é? Da alteração e da melhoria contínua. é um exercício contínuo de folha em branco. Se eu começasse hoje, com a tecnologia de hoje, como é que montava os meus processos? Ok? Mais uma vez, ou seja, eu tenho que estar constantemente a colocar o alvo lá à frente, que Hum, ou seja, eu tenho que todos os dias pensar, se eu fosse uma startup, hum, como é que eu montava o meu negócio? Como é que eu montava o meu processo? Não é? Porque repare, ser startup, e agora vou exagerar naquilo que vou dizer, é hum, fácil, já estou digital. À distância de 2 ou 3 cliques, já tenho um gestor de clientes, já tenho um ERP, já tenho não sei o quê, porque está tudo na cloud, é tudo direto, tudo ágil, 3 pessoas e começa. Entre aspas, exagerei sim, no conceito. O difícil é que eu, empresa com 20 anos de história, 30 anos de história, 40 anos ou mais, tenho pessoas, quase direi ainda a dar à manivela, agora exagerando também, tenho sistemas, como ainda há pouco tempo conversei com um cliente dos anos 80 e deixa estar, aquilo é core, não mexe, não é? certo, E isso é que é difícil, que é pegar nisto tudo. Como é que eu aponto lá para o alvo? E, certo. e mais, eu tenho um alvo que eu coloquei e depois analisar onde é que eu estou, definir este plano Hum, de execução, mas há aqui um tema, é que este alvo é um alvo em movimento, que se vai afastando. E o desafio das organizações hoje é: consigo acelerar e aproximar-me, hum, ou vou ficando cada vez mais para trás porque o alvo vai se afastando cada vez mais? certo. E, portanto, se eu me afastar cada vez mais, aquelas empresas mais dinâmicas, e hoje corremos vários riscos a esse nível, né? Inclusivamente as mais dinâmicas, aquelas empresas gigantes mundiais que hoje temos, cada vez mais vão criando oligopólios e, em alguns casos, monopólios específicos. Não é? Certo. Porquê? Porque as outras vão morrendo. Porque no final do dia, o cliente o que quer é um serviço ágil que lhe cubra a necessidade. Né? Nós temos casos como a Amazon já antecipa a compra do cliente, né? Hum, Já analisa sim, o consumo do cliente e já lhe manda 2 dias antes dele precisar, e portanto que lhe permite que o cliente diz, epá, espetacular, né? Partindo do hum, princípio que ele gosta, pode. Ah, sim, porquê? Porque só apenas 5% ou 2% ou o que é que diz, epá, estão aqui a invadir a minha privacidade. hum, E ao mesmo tempo, para a Amazon, nem deixa o cliente pensar em ir quase direi, ao continente. Porquê? Porque lhe mandaram o arroz 2 dias antes dele precisar. E, portanto, ele fica, epá, boa, já não tenho que perder tempo nisso. Não é? sim, Já nem tenho tempo de pensar, vou à Amazon ou vou ao continente. Okay? Ou Pingo Doce, já sim, agora. sim, sim. Bem, Exato. E acho, por exemplo, uma das áreas que nós temos vindo a trabalhar muito e em que acreditamos é a parte do agile, não só da parte de mentalidade, mas também
das metodologias e das frameworks, e acreditamos muito que, lá está, mais uma vez, para desmistificar que isto não é só para o software e para a tecnologia, nós acreditamos que o Agile pode ter um grande impacto também noutras áreas que não são IT. Acha que para fazer estes projetos de transformação digital, estes novos métodos de trabalho que são muito focados na resposta à mudança, de ter ciclos mais curtos, Sim. em que nós experimentamos, percebemos onde é que falhámos e aprendemos com essas falhas e voltamos a repetir tudo de novo, ou que é mais um método em que definimos um plano um bocadinho mais... pronto, isto se calhar já respondeu um bocadinho, não é? Mas o que é que acha sobre este tema? O Agile trouxe-nos uma adaptação, vou-lhe chamar, a uma evolução daquilo que são as metodologias tradicionais, tipo cascata, não é? Sim. E tem muitas coisas boas, do ponto de vista de conceito, interessantíssimo, que é garantir que todos os intervenientes estão constantemente envolvidos no projeto, ok? Sim. Vou chamar, quando eu comecei na informática, em 98 no mercado, vou chamar assim, o típico era, eu falava com o cliente, levantava requisitos e depois voltava a ver o cliente no final quando era para fazer os testes. No meio disto, o mundo mudou, em si, depois chegava lá, software não era nada daquilo, o que quer que seja. O Agile procura, em vez de eu fazer projetos de 6 meses, quase direi estar constantemente a lançar novas versões ou evoluções em si do processo. Portanto, garantiu uma aproximação clara entre as áreas tecnológicas com as áreas de negócio. Mas é uma dinâmica e um mindset completamente diferente, porque é um equilíbrio também, eles difíceis, tudo isto. Reparem, teoricamente é tudo fácil. Né? Muito daquilo que eu estou aqui a dizer, vou-lhe chamar, é senso comum. Né? Eu costumo dizer nas minhas aulas, né? Que tudo é fácil de dizer, fazer é que é a parte difícil. E, portanto, aquilo que é difícil é que, mais uma vez, eu na empresa ou na organização, eu obriga-me a tal lógica da organização do tal organograma da empresa, que tem que mudar, obriga a que eu tenha constantemente várias linhas de produção. Né? Porque eu estou a desenvolver novas coisas, a definir novos requisitos, a testar, a desenvolver, testar, mas isto é tudo em paralelo. Ou seja, eu na realidade, eu devo ter cada vez mais equipas mistas que andam a saltitar de um lado para o outro, dinamicamente, em si. Orquestrar tudo isto é que é difícil. Né? Sim. E é aí que o Agile, vou chamar purista, não resolve isto. Okay? E, portanto, é um grau, e aquilo que eu tenho avaliado é, eu preciso de ter aqui alguns graus novos de gerir projetos e gerir pessoas e gerir empresas neste modelo muito mais completo, porque as metodologias Agile puristas estão focadas apenas e só naquele projeto que eu tenho que entregar e nas várias iterações. O problema é que há uma empresa muito mais alargada. E no limite, eu tenho vários projetos que no limite são todos eles Agile. Sim. Eu tenho que ter uma coordenação disto. E é aqui que está, direi que ainda não há uma estabilidade, não há uma ciência exata, não é? Para isto, até porque estamos a falar de pessoas, questões sociais, psicológicas e afins de gestão de equipas, não é? E, portanto, é aqui que estarão certamente os segredos do sucesso de um Agile Plus em si, não é? Que, por exemplo, depois aquelas variantes tipo Scrums e afins é muito focado para equipas de desenvolvimento, que ainda exige mais e às vezes, não sei se tenho visto poucos casos de sucesso real, porque é tudo muito fácil no início, é tudo muito porreiro, mas no final do dia tem que aparecer resultado.
não é? A tal efetividade que eu há pouco estava a falar. E é um dos princípios do Agile, não é? É esta orientação ao resultado. Eu aqui, quando falei em Agile, falei muito mais na parte da filosofia, não é? Nós somos muito agnósticos em relação ao Agile, ou seja, não estava a falar no Scrum específico, mas um bocadinho na filosofia, de esta questão de ficar mais confortável com o falhar e de estar aberto à mudança e tentar arranjar métodos que não sejam necessariamente uma framework específica, que funcione para a organização, para desenvolver esta transformação digital. É ter a capacidade, a tal análise crítica que eu há pouco estava a falar, que se começa bem cedo, de, eu tenho que adaptar isto aqui à minha empresa, não adulterando nem a minha empresa, nem a metodologia em si, mas mais ou menos o difícil está sempre onde é que está o equilíbrio. E esse equilíbrio nem todos os dias é o mesmo. Certo. Ok? Certo. Mais uma vez, gestão de empresa, gestão de pessoas e gestão de prioridades. Certo. E o Rui acha, ou seja, esta transformação acha que deve ser feita pelas organizações dentro das organizações ou com o apoio de uma organização externa que ajude a guiar nesta transformação digital? Qual é que acha que são as vantagens e as desvantagens das duas opções, dos dois modelos? Eu em 2008, quando comecei a fazer o meu doutoramento, dei de chapa com uma metodologia fundamental e que hoje sou adepto fervoroso, que se chama Open Innovation. Okay? Que hoje, vou chamar, está aí nos mercados. E é o conceito muito simples, que é assumir que nós temos as nossas fragilidades, 2, não sabemos tudo e, portanto, temos que aprender. E ganhamos todos se fizermos isso. E, portanto, é fundamental trazer quem tenha outras... Reparem, as empresas estão muito focadas no seu dia-a-dia, que é natural. Claro. No limite, tem que, no final do mês, faturarem para pagarem o pãozinho das pessoas. E, portanto, é o seu dia-a-dia. E, portanto, eu preciso ter as tais bolsas internas e externas a olhar para a frente. E se eu estiver só fechado internamente no meu mundo, há muito mundo, não é? Uma das coisas uma das coisas que eu acredito que dou de melhor aos meus filhos, mais do que presentes, que eu dou-lhes poucos presentes, é viajar. É dar-lhes mundo, é dar-lhes experiências, é perceber que o mundo não é apenas e só aquilo que eles têm acesso. É perceberem as várias realidades. Nas empresas é exatamente a mesma coisa, é olhar para outros casos. Eu várias vezes pego no telefone a pessoas, a concorrentes meus, etc. Olha, explica-me lá, com quem é que tu falaste, com quem é que tu fizeste? Não me custa nada. E as pessoas não devem ter medo de mostrar as suas fragilidades, porque os outros têm exatamente os mesmos problemas que nós. E se calhar alguém já resolveu esse tema. Certo. Até noutro setor de atividade. Claro, e, portanto, claro. com consultores. A vantagem de empresas consultoras é que têm várias experiências e, portanto, algumas delas, e já se debateram, né? Já fui consultor, agora estou numa empresa mista, né? E, portanto, acabamos por ter contacto com várias coisas versus aquilo que é se eu só estiver a ver a minha empresa, a minha indústria. Certo. E aqui, já agora uma última pergunta, que a conversa passou rápido, mas já vamos aqui um bocadinho longos. Nós achamos que aqui na transformação digital, ou seja, estas consultoras, como a Quase Infalível e como outras empresas, que podem ajudar estas organizações a transformarem-se, não é? E a criarem novos modelos de negócio que lhes permitam manter-se competitivas. Falamos muito às vezes daqueles grandes players que chegam às organizações e que fazem o trabalho de consultoria deles, não é? Que estudam e fazem propostas, e nós acreditamos muito que há espaço para todos para todo o tipo de players neste mundo da transformação digital.
os mais pequenos e os maiores. Qual é que é a sua visão sobre este comportamento de mercado? Como é que pensa que isto funciona ou vai funcionar daqui para a frente? Eu acredito que de facto há espaço para todos, sabendo que qualquer um, seja pequeno, médio ou grande, qualquer Uhum, consultora tem que saber o que é o seu propósito. Tem que saber o que é que pode ser melhor que os outros. Repare, uma das perguntas que eu muitas vezes faço quando várias empresas consultoras vêm aí e me dizem, eu sou isto, eu sou aquilo, etc. E eu pergunto, o que é diferente do A, do B e do C? Tem que saber o que é que, o que é que se querem distinguir. Nem que seja dizer, eu fiz aquele projeto A, B e C, pode falar com o A, B e C daquela organização, foi esta equipa, foi estas pessoas, fizeram isto. Tem que saber. E obviamente, empresas maiores têm uma robustez e uma amplitude muito superior. Tendencialmente podem ter, vou chamar, menos risco para algumas coisas, mas podem ser outros riscos para outras coisas. Portanto, eu direi que é muito, acima de tudo, independentemente da dimensão, todos têm que saber o seu propósito, o que é a sua diferenciação, o que é a sua vantagem competitiva. Sabendo eu que, acima de tudo, estamos a falar, nesse caso, de pessoas. E, portanto, eu tanto posso ter uma grande empresa como uma pequena empresa em que eu tenho um projeto espetacular porque era aquela equipa, aquelas pessoas, como tive um projeto que foi um falhanço porque foram aquelas pessoas, fosse sim, o grande ou o pequeno. Okay? Mais uma vez, é a tal lógica da diferenciação do papel da pessoa na execução do projeto. Não é? E a transformação digital tem lá precisamente esse vetor que se chama pessoas. exato. E é a tal história da mentalidade, não é? As pessoas Uhum. faz muita diferença consoante o perfil de pessoas com quem Sim, trabalhamos e é claro, isso. claro, claro. Rui, muito obrigada por este Obrigado, bocadinho, eu. por esta conversa. Esperemos que quem nos ouça também se motive a pensar um bocadinho nisto, não é? A pegar na sua folha em branco e a pensar de novo, não é? Acho que é uma pergunta muito importante e que se aplica a muita coisa, que é, se eu começasse hoje, o que é que faria de Sim. diferente? Ah, Desafio sempre as pessoas nem que seja, no dia 1 de janeiro, o que é que querem fazer para esse ano? Definam os 5 objetivos e, mais do que definam, escrevam. E depois, no 1 de janeiro do ano seguinte, o que é que eu fiz? O que é que eu consegui? Para além de, ao longo do tempo do um ano, acompanhamento. irem acompanhando se já fiz, não fiz. Mas eu tive essa, porque nos dá uma visão clara daquilo que, inclusivamente, são as nossas capacidades e daquilo, barra competências, e daquilo que é a capacidade de planeamento e de execução de tarefas, ou seja, de aumentar a nossa própria produtividade, Sim, sim. colocando aquilo que é essencial, que é medir indicadores, etc. Mas isso, chamar vocês na qualidade, Sim, sim. sabem Mas isso é, perfeitamente. claro que sim, e é importante ter este acompanhamento para também termos essa sensação de progresso, não é? Porque Sim, eu concordo, é importante escrever e passar para o papel as intenções, mas se depois pusermos o papel numa gaveta durante um ano, também certo, aquilo, certo, aquilo certo, sai certo. da. Pronto, e Do isto aplica-se radar. também, É, exato, aplica-se tanto às pessoas como às organizações, que no fundo são pessoas, não é? É um bocadinho certo. essa a lógica. Muito obrigada, Rui, Muito pela obrigado, sua eu, disponibilidade e pelo por esta convite. conversa. E vamos falando. Obrigado, mais uma vez. Obrigada.